Bem-vindos à nossa visita guiada. Meu nome é Renata Freitas, eu sou pesquisadora e artista visual e essa é a nossa visita guiada da exposição Lugar de Poder, muito mais que um rosto bonito. A exposição está composta por 6 lonas que estão aqui suspensas, as telas que estão logo ali atrás, o livro de artista, os puffs e os lambs. Vamos começar aqui pelas lonas. Da esquerda para a direita nós temos a carta delas vem de todo o Brasil, a palavra mulher e muito mais que um rosto bonito. Muito mais que um rosto bonito, ele fala de fotos, de imagens midiáticas que eu reuni de diferentes décadas. Década de 20, 30, 40, 50, 2024, 2025, no qual a gente vê um espaço grande, homens por todas as partes e no centro uma mulher. A princípio a gente tem uma leitura de que essa pessoa está em destaque, ela é o principal dessa fotografia, dessa imagem, né? Mas se a gente tem um olhar um pouco mais a fundo, o que a gente percebe? Que ela está ali colocada num universo que não foi construído para ela, não foi construído para ela a princípio, né? Então são fotos de Carlota de Queiroz, primeira deputada, Eunice Micheles, a nossa primeira senadora, Leila Pereira, diretora do Palmeiras, o ano passado. Em todas essas fotos você vê essas mulheres no centro, em destaque, a vestimenta já é algo completamente diferente, né? Na foto de Carlota você vê um grande chapéu, né? Aquela vestimenta mais rebuscada e engravatados por toda parte. Leila Pereira também. Ela ali no centro, a mulher que tem o maior poder agora em times de futebol, né? Em direção tem um time com muita grana, muitas vitórias, e ela está ali no centro, porém esmagada, pequena pelos seus colegas. Então, esse estar no centro é usado de uma forma um pouco subversiva, não é um destaque, é usado como um chamariz de atenção, no entanto, essa pessoa não tem um destaque necessário, um destaque real. A representatividade feminina fala justamente disso. Essa única pessoa que está ali não é representatividade feminina, é simplesmente um ato de loucura, né? Porque que real poder que nós temos se nós somos a única na mesa de decisão? Como vamos poder ter uma voz ativa, né? Como vão funcionar essas pautas, as propostas que nós vamos fazer? Inclusive, Eunice Micheles, a primeira senadora eleita no Brasil, ela tem uma frase que ela diz que me receberam com flores, com poesia, com palmas, com muita badalação. Naquele momento eu percebi que eu não era uma colega, eu era uma dama. Então, de que me serve ser uma dama se eu estou aqui para trabalhar? Essa obra também tinha um outro nome que eu estava estudando de dar, que era Bibelô. Eu falei, não, eu acho que o bibelô ele vai muito ao que é tratado. Eu quero mostrar que essas mulheres que estão aqui no centro são muito mais que um rosto bonito. Vamos passar agora para a segunda obra, que é a palavra mulher. Quem aqui conhece o nome de Berta Lutz? Berta Lutz foi uma feminista, sufragista, cientista e diplomata brasileira. Berta Lutz foi responsável pela eleição antes mesmo do sufrágio feminino, em 32, de Alzira Soriano. E ela é uma das responsáveis pelo sufrágio feminino e ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da Carta da ONU. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, em São Francisco, nos Estados Unidos, temos o primeiro encontro da ONU. Nesse encontro eles escreveram, todos os delegados de diferentes países escreveram e assinaram essa Carta da ONU. De todas as delegações do mundo inteiro que assistiram a esse encontro, apenas 4 países enviaram mulheres: a China, Estados Unidos, Costa Rica e Brasil. E Berta Lutz, nossa brasileira, feminista, sufragista, cientista, diplomata, foi a responsável pela inclusão da palavra mulher na Carta da ONU. E por quê?
Por que essa inclusão da palavra mulher? Dentro do artigo, vocês vão ver isso na Carta da ONU, que está disponível, dentro do artigo 1 e do artigo 8 tem a menção de sexo, no artigo 1, né? Sem distinção de raça, religião, localidade, sexo, e são todos iguais, homens e mulheres, todos têm a mesma oportunidade, homens e mulheres. As mulheres antes estavam consideradas dentro dessa palavra homem. Berta falou o seguinte, não, peraí, nós precisamos colocar a palavra mulher. É importante a gente destacar a existência, a presença das mulheres, né? Não, mas quando a gente fala homem, nós estamos colocando todos os seres humanos. Não dá para a gente generalizar. Isso a gente entende com um pouco mais de facilidade hoje em dia, né? Século XXI. Mas naquele momento foi algo muito assustador. Gerou muitas discussões. Então essa tela, ela está inspirada em Berta Lutz e principalmente em uma foto no qual ela está debruçada sobre a mesa, conversando com um dos delegados ali naquela mesa de decisão, onde ela tinha voz de voto, onde ela tinha voz de ação, onde ela estava em um lugar de poder e exercendo esse poder, falando, discutindo. E apenas uma dessas colegas mulheres apoiaram essa decisão de Berta Lutz, que foi a delegada da Costa Rica. Então aqui nós temos a palavra mulher, a importância da palavra mulher. É importante destacar que todas essas pinturas, essa parte visual da exposição, elas são baseadas em fotos históricas. O meu trabalho ele nasce de dados, da pesquisa, isso é muito importante para mim. Cada obra que vocês estão vendo aqui foi realmente um chamado do dado, né? Então, a partir dos dados, da informação que eu vou reunindo, eu vejo como expressá-la, como transformá-la em informação visual, seja numa pintura, um lambe, uma instalação. Então essas imagens, essas pinturas que vocês podem ver aqui, elas sempre têm uma referência por trás. E por fim, nós vamos aqui a essa tela, essa última lona, que é As Cartas Delas Vêm de Todo o Brasil. Essa obra é inspirada no comitê do CNDM, Comitê Nacional do Direito da Mulher, que fez um trabalho maravilhoso por todo o Brasil, com mulheres de todo o Brasil, anos antes da Constituinte de 88. Então, prévio à votação da nossa Constituinte, a Constituição que nós utilizamos até hoje em dia, as mulheres do CNDM pediram às mulheres de todo o Brasil que escrevessem cartas comentando sobre a realidade delas e o que elas gostariam que fosse contemplado na Constituição que seria votada no ano seguinte. Então elas reuniram esse material de mulheres de zona rural, presidiárias, de todos os estados, classes, etnias do Brasil, reuniram esse material e em volta dessa mesa elas estão discutindo, lendo essas cartas e reunindo, trabalhando esse material que resultou na Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Esse é um documento oficial que também vocês podem encontrar facilmente na internet. E essa imagem, precisamente, vem de fotos, de registros que se tem, registros oficiais dessas mulheres reunidas em torno de uma mesa, conversando, né, lendo essas cartas, trabalhando esse material. Um momento muito lindo da nossa história do Brasil, inclusive muitas dessas brasileiras, dessas mulheres que fizeram parte do lobby do batom, que fizeram parte do CNDM, estão vivas, trabalhando, lindas, maravilhosas, muito atuantes ainda, tanto na política, na cultura do Brasil. Vamos por aqui agora, vamos voltar para o livro. Bom, essa obra se chama Representatividade Feminina. Se trata de um livro objeto, um livro de artista, no qual eu reuni. Aqui, vocês podem ver essas imagens, são recortes de jornal. Durante todo o ano de 2024, eu reuni esse material que sai a cada domingo, uma nota que trata sobre as promoções da semana, as promoções do mundo corporativo. Quem foi para tal cargo, quem que foi promovido, quem que entrou novo na empresa, enfim. Desse material que está publicado em um periódico, em uma mídia, eu fui observando, contando um a um qual é a representatividade feminina
nesses cargos. Então aqui de um domingo de março, de 18 promoções, 9 são de mulheres. De 17 promoções, 5 são de mulheres. De 20 promoções, 6 são mulheres. De 22 promoções, 3 são de mulheres. De 20 promoções, 4 são de mulheres e por aí diante. São dados. Se é importante o suficiente para ser colocado em um material de publicação, é um material importante suficientemente para a gente fazer uma leitura crítica. Se essas mulheres estão nas empresas, mas não estão sendo promovidas, isso já é uma pergunta. O que está acontecendo? Porque a gente sabe isso estatisticamente, que as mulheres elas são mais qualificadas em termos acadêmicos, de cursos e tudo mais, que os homens. No entanto, a gente não vê isso aqui como resultado. Onde estão as promoções? Elas não estão nas empresas? Sim, elas estão nas empresas, mas elas não estão se movimentando nesses cargos de alto escalão, que é o que justamente esse artigo trata. Alto escalão, cargos de alto escalão. E outra coisa que eu observei é que, muitas vezes, se é mencionado a entrada de uma mulher, ou de um homem também, às vezes aparece quem essa pessoa está substituindo. Então, fulana subiu ao cargo de tal, na empresa tal, substituindo a um homem. Em nenhum momento eu vi um homem substituindo uma mulher ou uma mulher substituindo uma mulher. Então, até a pessoa que está saindo vale ser mencionada. Então, são detalhes que a gente precisa ter uma leitura crítica. A palavra que a gente utiliza, a palavra mulher, importa. O texto que a gente coloca, como a gente escreve, importa. A imagem que a gente utiliza para diagramar esse material, para ilustrar o nosso material, importa. Como vocês podem ver, a maioria das fotos que nós vemos aqui são de mulheres. No entanto, elas não são a maioria promovida. Então, interessa para usar como imagem, como chamariz, como gancho de visualidade, mas não interessa na promoção. Aí outra vez a gente volta para a discussão dessa obra Muito Mais Que um Rosto Bonito. A mulher está ali no centro, ela está muito bem vestida, é muito linda, que bacana, que legal. Mas não se trata disso. Não se trata de um concurso de beleza. A gente não está competindo qual que é o cabelo mais bonito, qual que é o chapéu mais bacana. A gente está aqui para trabalhar. Então, assim, muito obrigada pelas flores, muito obrigada pela poesia. No entanto, eu quero saber que momento que a gente vai sentar nessa mesa de reunião e vocês vão ler e me apoiar no meu projeto de lei, no meu projeto, na minha proposta. Inclusive, foi algo, retoma aqui a Eunice Micheles, que foi o que aconteceu com ela. Durante todo o mandato dela de senadora, nenhum projeto dela passou. Não por falta de capacidade, de maneira nenhuma. Projetos maravilhosos, necessários, que falavam sobre educação, meio ambiente, segurança, respeito aos direitos das mulheres, mas não passou. É em uma mesa de vários homens. Então, as pautas ditas femininas, consideradas femininas, não passam. Ela conseguiu depois, como deputada, fazer os projetos andarem, mas naquele primeiro momento foi incrivelmente difícil para ela. Vamos aqui para o outro lado. Bom, então nós temos da direita para a esquerda, Meu Poder Eu Guardo Comigo, Nós Mulheres Brasileiras e o Lobby do Batom. Essas duas obras se conectam, as cartas delas vêm de todo o Brasil e o Lobby do Batom, que a gente já comentou lá. Então aqui é uma foto, um registro também histórico da nossa história política, no qual as mulheres do Lobby do Batom estão comemorando a vitória ali na Câmara. É uma foto muito linda que a gente vê esse trabalho. E realmente o Lobby do Batom foi, até o momento, o movimento feminino, feminista mais exitoso do país. As cartas que elas reuniram, as propostas que elas pediram de inclusão na Constituição de 88,
85% passou. Então é uma vitória realmente muito importante e que precisa ser estudada, precisa ser lembrada e precisa ser comemorada. Então essa obra fala disso, fala dessa vitória, dessas mulheres segurando uma na mão das outras e comemorando. Nós Mulheres Brasileiras é uma resposta a uma obra que está ali na frente, nós vamos retomá-la daqui a pouco, né? Mas essa obra ela fala de uma afirmação, nós, mulheres brasileiras, assim como a carta assinada por Joana, Amparo, Maria, assim está ali estampado na capa dessa carta aos constituintes, assinado, nós, mulheres brasileiras. Estamos todas contempladas aqui. A palavra mulher importa. As mulheres têm camadas e complexidades e devem ser consideradas. Vamos aqui, por fim, a gente já retoma essa. Essa obra chama-se Meu Poder Eu Guardo Comigo. E ela fala de um registro que saiu à luz em 2011, no período da gestão da presidenta Dilma, no qual ela libera os documentos, os arquivos do período da ditadura. E nesse momento sai uma foto dela sendo interrogada pelos seus torturadores. Então ela está sentada, com o olhar distante, está posicionada lateralmente nessa foto. E os torturadores atrás, sabendo dessa foto, tapam os olhos. Eu achei essa foto bastante emblemática por mostrar que muitas vezes essa luta das mulheres, esse posicionamento, essa busca por um posicionamento das mulheres, ele é muito solitário. E por outro lado, esse poder eu guardo comigo é uma forma de resguardo, de proteção, né? Eu não digo de construção de muros, mas de entender que você é mais importante, você tem o seu valor, né? De uma autovalorização, isso eu acho muito legal. O próprio título vem de uma frase que ela falou numa entrevista, que diz mais ou menos assim, eles querem que você perca a dignidade. Tem um outro trecho, né? O meu poder eu guardo comigo. Então eu achei muito representativo. E vocês podem ver que, diferentemente da obra das cartas, em que nós vemos esses personagens, esses lugares em volta da mesa e uma corda, um cordão umbilical, um limite que simula essa mesa, nesse aqui a gente não tem. A gente não tem essa conexão. A gente não tem essa conexão feita. Primeiro porque se trata de um interrogatório, não de uma entrevista de trabalho, não de uma mesa de reunião, de decisão, mas de um interrogatório. E segundo também para reforçar, explicitar, na verdade, essa falta de comunicação, conexão e a falta de valorização que as mulheres têm, como vocês podem ver, em cargos de liderança, no meio do trabalho e em outros setores da vida também. Então, essas personagens, essas formas, eles estão desconectados. Agora vamos passar para o lado de lá. Essa obra fala do encontro das sufragistas brasileiras com Getúlio Vargas. Isso foi em 1931, no qual Mieta Salgado, autora dessa frase emblemática, Berta Lutz e outras sufragistas, se encontraram com Getúlio para discutir o sufrágio feminino, que por fim se daria no ano seguinte, em 32. E elas estavam discutindo, para além do voto direto da mulher, que outros direitos civis, sociais e políticos seriam emancipados para as mulheres. Getúlio estava um pouco reticente, conversando ali, pois veja bem, isso vai, aquilo não vai. Mieta Salgado literalmente deu uma prensa nele e falou: Getúlio, nós queremos tudo ou nada. Somos ou não somos mulheres brasileiras? Então essa frase ficou bastante forte e essa pergunta, poxa, isso está acontecendo? Porque a gente não é cidadã brasileira? Nós não somos parte dessa comunidade? Nós não somos partícipes das tomadas de decisão? Sim, somos. Sim, nós somos mulheres brasileiras. Bom, por aqui vocês podem ver os estudos, os primeiros estudos que eu comecei no desenvolvimento dessa série, dessa pesquisa chamada Lugar de Poder, no qual eu me debruçava muito sobre a ideia dos objetos de poder, a caneta, a mesa, a cadeira, o escritório, o tamanho dessa cadeira, as cores, qual seria essa paleta.
Passei muito tempo investigando visualmente como eu faria, de que forma essa pesquisa tomaria um corpo visual. Desenhei muitas cadeiras e muitas mesas para entender que não é sobre o desenho da cadeira, não é sobre a fisicalidade dessa mesa, não é sobre o design. Qualquer informação extra sobre essa cadeira, se é uma cadeira de madeira, se é uma cadeira de metal, é com tecido, seria demais. Não é sobre a cadeira, mas sim esse lugar simbólico que é ocupado, esse espaço de poder, esse lugar de poder e quem está ocupando esse espaço. Então esses são os primeiros estudos no quais vocês já podem ver essa paleta mais, aqui já está mais alaranjado, terroso, né? Que vem bem dessa paleta dos anos 70, 80, até uns 90, que a gente vê esses escritórios com muita madeira, muitos tons de madeira, bastante amplos, com uma mesa imensa, com uma cadeira muito robusta, a cadeira do chefe ou da chefe, muito robusta. E ali pontos de cor também bastante intensos, né? Como o bordô, esse verde garrafa, às vezes um azul também bastante intenso, outras cores mais terrosas. Então a paleta vem desse momento, as formas, né? Até os tamanhos das telas que vocês podem ver, o tamanho dessa exposição, sempre busca mostrar essa robustez, essa grandiosidade, dessa possibilidade desse lugar de poder. E por fim chega 1932, sufrágio feminino, a primeira vez que as mulheres no Brasil votam. Nem todas votaram, porque era uma notícia e tanto, uma reviravolta em tanto na política como na cultura brasileira. Essa obra se chama A Sessão das Marias e assim era chamado a sessão de votação das mulheres, era uma sessão exclusiva das mulheres. Inclusive, a Sessão das Marias contava com uma creche adjunta para deixar as crianças, porque uma das questões, né, das discussões que se via nas publicações daquele momento era o desespero dos homens, né, em perguntar: elas querem que nós cuidemos dos filhos? Elas querem que nós fiquemos em casa? O que vamos fazer com as crianças? Vou deixar aqui 3 pontinhos para vocês. Então, a solução que essas mulheres pensaram é colocar uma creche adjunta para elas poderem exercer o direito do voto. Nesse momento ainda era facultativo, né? Mas aquelas que estavam conectadas a todo esse movimento feminista, o movimento do sufrágio feminino, foram lá e exerceram esse direito conquistado no Brasil em 1932. Essa obra é um convite à reflexão sobre as convenções e etiquetas sociais. E para além da discussão do feminino, da mulher, para além dessas convenções e entendimentos sociais do que é ser mulher, de existir mulher, também é um convite para a gente refletir sobre as etiquetas e convenções sociais, sobre a comunidade LGBT, sobre povos originários, sobre as pessoas negras e assim por diante. Pessoas com deficiência. Então, nesse momento, a gente reúne aqui essa discussão comunitária do como funciona, como são feitas essas convenções, em que são baseadas, a quem beneficia. A reflexão é muito importante e essa visão crítica nos ajuda a pensar melhor, a questionar, a entender, a formular outros caminhos, outras possibilidades. Essa instalação se chama Democracia em Processo. Eu gosto muito do formato dos lambes, já vem um tempo que eu venho trabalhando com eles, porque é uma possibilidade para mim de colocar um pouco de texto da pesquisa que eu faço. Então aqui vocês podem ver dados vindos de fontes oficiais, né, de pesquisas oficiais, frases, trechos de músicas que fazem referência à nossa história política de representatividade feminina. Por exemplo, aqui, Lá Vem o Lobby do Batom, é o que elas escutavam nos corredores enquanto faziam esse trabalho de mediação. Hoje a gente tem uma conotação muito negativa da palavra lobby, mas não deixa de ser esse trabalho de negociação, né? Esse tete-a-tete, essa conversa, essa apresentação de projeto, e aí você vai me apoiar? Como que a gente vai fazer? Vamos negociar? Então isso é lobby, né? E elas conseguiram subverter esse chamado negativo, esse bordão, e se apropriaram dele, o que é muito bacana. Aqui vocês podem ver a assinatura dessas mulheres na Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que eu comentei com vocês mais cedo.
Essa frase aqui, democracia para valer, tem que ter os direitos das mulheres, é uma formulação, né, que eu fiz de uma faixa que o CNDM utilizava nas comitivas que eles faziam, que tinham Constituinte para valer tem que ter a palavra mulher. Então eles usavam essa faixa, né, nesse período de formação da Constituinte. Um grito de liberdade, essa frase foi a última frase do discurso de Benedita da Silva, ainda viva, né, a primeira deputada negra, a primeira ministra negra do Rio de Janeiro, também a nível federal. E ela presidiu a Assembleia Constituinte em 88, e ela fez esse discurso belíssimo, que ela terminava com um grito de liberdade, muito lindo. Aqui vocês podem ver também que tem trechos da Carta das Mulheres aos Constituintes, trechos de música que elas cantaram ali na Câmara. E também dados, votação das primeiras. A primeira-ministra presidiu o TSM, que foi o ano passado, 2024, a primeira-ministra indígena, a primeira-ministra negra, a primeira-ministra da Saúde, a primeira deputada federal negra e trans, Erika Hilton, e assim por diante, né? Todas essas mulheres. E aqui é muito interessante vocês verem também as datas. Eu escrevi essas informações numéricas de diferentes formas para a gente ter uma noção de tempo. Por exemplo, a licença maternidade para cargos executivos saiu apenas em 2021. Antes disso, as mulheres que tinham bebê, prefeitas, né, ainda muitos municípios não têm contemplado a licença maternidade. Então, o que acontece? A mulher tem um bebê e é constado ali como falta, não que ela está de licença maternidade, o que é um grande problema, é chocante. Outra vez, esse espaço de decisão, esse espaço público, não foi construído para todos, foi construído para homens. Tanto que a gente pode ver aqui que foi somente em 2016 que o primeiro banheiro foi construído no plenário do Senado Federal. Então aqui nós temos momentos importantes dessa constituição de infraestrutura para incluir a mulher. E aqui, por outro lado, nós temos algumas ideias de passagem de tempo, aqui vocês podem ver melhor. Então, desde a proclamação da República, que foi em 1889, até nós termos a primeira presidenta, passaram-se 122 anos. Até que viesse Joênia, né, a primeira ministra indígena, 129 anos. Então, a contemplação da existência, da inclusão dos povos originários do Brasil, veio 129 anos depois, muita luta. Até Erika Hilton, primeira deputada federal trans e negra, 133. A inclusão de outras identidades, de raça e tudo mais. Então, desde a primeira conquista de participação feminina, que foi em 1926, com a eleição de Alzira Soriano, nós falamos isso lá atrás, passaram-se 99 anos. Então, assim, existem espaços, lacunas muito grandes que a gente não vê nenhuma participação política feminina. E ainda hoje, recentemente, nós tivemos a tipificação da violência política contra a mulher e ainda assim, muitos casos correndo solto por aí. Essa obra chama-se Não Tolerarei, e ela homenageia esse belíssimo discurso que Erika Hilton fez em motivo de se defender de uma agressão de um colega. Então ela começa o discurso falando: não tolerarei ser desrespeitada. E é justamente sobre isso. Não deveria ser uma frase completa, certo? E ela está aqui justamente falando: olha, daqui não passa, eu estou aqui para trabalhar. Eu sou uma igual. Eu não quero flores e mimos e também não quero desrespeito. Você não está desrespeitando outros colegas porque você se acha no direito de me desrespeitar. A gente pode e deve discordar das ideias dos nossos projetos, das nossas propostas, até aí não tem nenhum problema. No entanto, é preciso manter o respeito, a cordura. Então ela diz: não tolerarei ser desrespeitada. Eu acho muito forte, muito emblemático, muito poderoso. Todo o discurso dela fala sobre respeito, sobre ser tratada como igual e o que deveria ser algo que já aconteça. No entanto, essa infelizmente não é a realidade.
Essa obra chama-se As Cadeiras da Imortalidade e ela dá esse panorama sobre a mulher nas artes, na cultura do Brasil. Em especial, aqui a gente está falando da Academia Brasileira de Letras, que nasceu em 1897 e apenas em 1977, 80 anos depois, teve a primeira imortal, né, Raquel de Queiroz. Até o momento, passaram-se nessas cadeiras 293 pessoas, sendo elas apenas 11 mulheres. Nenhuma negra, nenhuma indígena, nenhuma trans. Então a gente se pergunta, poxa, o Brasil não produz grandes escritoras, grandes poetisas, grandes artistas? É claro que sim, produz. Onde estão elas? Que oportunidade é dada a elas para que elas possam realmente ingressar e ter a liberdade de atuar? Isso também é um lugar de poder. Aqui nós temos duas obras que concluem essa trajetória pictórica, que é Do Seu Tempo e Aperto de Mão. Do Seu Tempo fala sobre essa ideia que vem como um elogio, uma frase que vem muitas vezes como um elogio. Nossa, ela é tão visionária, ela é tão à frente do seu tempo, ela pensa tão adiante, como ela é vanguardista. Não é à frente do seu tempo. Essa pessoa, ela tem a sensibilidade suficiente para conectar as informações, fazer uma leitura do seu contexto e falar sobre o contemporâneo. O contemporâneo é a realidade que se está construindo. Então, todas essas demandas que um dia Berta Lutz fez, que outras mulheres fizeram no nosso Brasil, estão fazendo neste momento agora, elas falam sobre o seu tempo, não daqui a 50 anos. Não é uma realidade que eu desejo daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 10 anos ou 5 anos que seja. É agora. Essa realidade, essa necessidade é necessária agora. O respeito que pede a Erika Hilton é agora, já deveria ter sido dado. Então não é um pensamento de vanguarda, não é olha que coragem, olha... Não, é um pedido muito coerente, muito consciente para agora. Então a gente fala do seu tempo, não é à frente do seu tempo. É uma pessoa sensível, inteligente, que está fazendo uma leitura, uma demanda, um pedido para o seu tempo. E por fim, Aperto de Mão. Aperto de Mão fala desse encontro, dessa união entre iguais. É um aperto de mão entre duas pessoas com poder equânime. Quando a gente fala em feminismo, quando a gente fala dessa pauta feminina, a gente em nenhum momento está falando sobre uma substituição de valor. Hoje o que a gente tem é um entendimento que o masculino, que o homem é melhor, ele tem mais espaço. Por isso ele é melhor. Ou ele é melhor porque ele tem mais espaço? Quando a gente fala em feminismos, porque são muitos feminismos, não é apenas um. Quando a gente fala em feminismos, representatividade feminina, inclusão, diversidade, a gente não está falando de uma substituição de poder. Nós estamos falando de um encontro entre iguais. A gente está falando de equidade. Então o Aperto de Mão ele fala justamente isso. Para a gente seguir adiante, para a gente continuar escrevendo esse contemporâneo das ideias futuras e projetos aqui por diante, nós precisamos considerar encontros equânimes. É sobre isso que se trata, essa exposição. É um pedido pela representatividade feminina, pela escuta. Essa pauta feminina que muito se fala, ela fala sobre educação, ela fala sobre segurança, ela fala sobre moradia, ela fala sobre trabalho. Minha pergunta é, quem se beneficia de uma boa moradia, de segurança, de saúde, de educação? Todos, não é só a mulher. Então essa pauta feminina é para todos, não é? É sobre isso. Lugar de poder, muito mais que um rosto bonito, fica em exposição de 6 de maio a 6 de junho de 2025, no Salão Verde do Parque Vicentino Aranha, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Obrigada.